Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre as casas extintas que nós temos em Westeros. Antes de mais nada, ainda estamos em outubro, eu acho que esse vídeo está saindo no domingo, né? Estou fazendo de tudo para que ele saia no domingo, dia 30. Então a gente ainda está em outubro. Em outubro nós temos o Outubro Rosa, eu esqueci de falar nos dois vídeos que eu gravei ainda em outubro, que é o que eu falei sobre Doutor Estranho e o que eu falei sobre Walking Dead, mas vale o recado para os dois também. A gente tá apoiando o Outubro Rosa e Outubro Rosa é uma campanha de prevenção contra o câncer de mama. Então, mulheres, vocês, por favor, façam autoexame, vão ao médico regularmente, cuidem-se, por favor. Eu sempre falo em todos os vídeos que eu falo sobre isso, medicina é preventiva, não é curativa. Então, previna. Muito bem, recado dado. Vou falar hoje sobre as casas extintas de Westeros. Tem algumas casas bem legais que abordam sempre o passado normalmente de Westeros, né? Não todas as casas aqui estão no passado, mas a maioria delas. E o passado de Westeros é uma coisa bem obscura. Os canais que falam sobre Game of Thrones, eles não costumam abordar muito isso. E tô trazendo aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais do passado de Game of Thrones. Bom, vamos começar com a Casa Gardener. A Casa Gardener é uma casa extinta do sul. Eles eram os antigos reis da Campina, né? Pra quem não sabe onde fica a Campina, a Campina hoje ela é governada, dominada pelos Tyrell. Mas antes era a Casa Gardener quem dava as cartas por lá. Os Gardeners, eles afirmavam que eles eram os descendentes do Garth Mão Verde, que teria sido o primeiro alto rei dos primeiros homens, né? Então, uma figura muito importante. O primogênito desse Garth, aliás, teria sido o lendário, o Garth, o Jardineiro, que ele construiu uma fortaleza perto do Rio Vago. Esse lugar que ele construiu seria outrora chamado de Jardim de Cima, ou High Garden. A Casa Gardener ela foi extinta durante a Guerra da Conquista. Eu já falei sobre isso aqui. Quando eu falei na Guerra da Conquista, tem vídeo falando sobre isso, está aparecendo aqui na tela para vocês. Eu falei como que a casa foi extinta, mas eu vou contar aqui de novo para vocês. O rei Mer IX Gardener, ele se uniu a um Lannister, que agora eu não lembro o nome, acho que era Tyto, não lembro. Era um outro Lannister, eles se uniram para tentar combater o Aegon, mas no Campo de Fogo, na Batalha do Campo de Fogo, eles acabaram sendo mortos, né? Foi morto, queimado vivo pelos dragões Targaryen na época. E assim acabou o reinado da Casa Garden. O brasão da casa é uma mão verde sobre um campo verde, né? É uma referência, obviamente, ao Garth Mão Verde. Como as casas foram extintas, muitas delas acabam não tendo o brasão. Algumas eu corri atrás, tentei de tudo que é jeito para conseguir, mas outras eu não consegui o brasão de jeito nenhum. Então, se não apareceu o brasão aí pra vocês, é porque eu não consegui de jeito nenhum e eu não sou um mestre das edições de imagens para acabar construindo um para vocês. Próxima casa extinta que eu separei para vocês é a Casa Durrandon. A Casa Durrandon foi uma casa de Ponta Tempestade. Eles eram conhecidos como os Reis da Tempestade. O primeiro rei foi conhecido como Rei Durran, também conhecido como Desgraça Divina. Ele foi o cara que começou a casa e construiu Ponta Tempestade. A Casa Durrandon, ela foi extinta também durante a Guerra da Conquista. Foi extinta pelo Aegon, né? Porque a Guerra da Conquista foi começada pelo Aegon. Mas quem acabou realmente destruindo a casa não foi o Aegon, foi o meio irmão do Aegon, o Orys Baratheon. Sempre falo da Casa Baratheon aqui. Bom, o que aconteceu foi que o Orys ele estava lutando contra o rei, que era o rei Ardalak Durrandon. Na batalha o Orys matou esse rei, e daí a filha do Ardalak, a Ardella, ela foi entregada ao Orys, né, como se fosse um prêmio pela guerra. Ela foi entregada nua, inclusive, por ele. O Orys ele foi muito gentil com ela, ele tirou o manto dele, cobriu ela para que ela não ficasse envergonhada, e então ele pegou o brasão e o lema da Casa Durrandon para si, mas colocou o nome Baratheon. Portanto, brasão e lema das casas são: o brasão é um veado coroado negro com um fundo dourado, e o lema da casa é Nossa é a Fúria. A próxima casa que eu separei aqui para vocês é a Casa Grey Iron. A Casa Grey Iron ela é uma casa extinta das Ilhas de Ferro, e eles eram os reis das Ilhas de Ferro, aliás, os altos reis das Ilhas de Ferro. Durante muitos e muitos anos, muitas eras, os reis das Ilhas de Ferro ele era escolhido
na verdade, senhor das Ilhas de Ferro, ele era escolhido através da Assembleia dos Homens Livres. Vocês puderam acompanhar a Assembleia dos Homens Livres na série, na 6ª temporada, quando o Euron e a Yara, os dois competem para ver quem é que vai ser o próximo rei das Ilhas de Ferro. Vocês viram como que acontece uma Assembleia dos Homens Livres. E assim era também antigamente. Só que, em uma das Assembleias dos Homens Livres, um cara chamado Euron, ou Euron Greyarron, ele entrou com seus homens pela Assembleia e matou todo mundo que estava na Assembleia, os que estavam indo contra ele. Quando ele matou essa galera aí, ele se autoproclamou o rei das Ilhas de Ferro. Então ele foi o primeiro alto-rei das Ilhas de Ferro. Depois de muito tempo, acabou que um tal de Torgon Greyarron também, ele estava em batalha, lutando contra uma galera lá, e de repente o pai dele morreu. Esse cara era o primogênito, né? Esqueci de mencionar que o Euron, ele também tirou a Assembleia dos Homens Livres do processo de seleção. Agora era hereditário, então o herdeiro dele passaria a ser o rei. Mas voltando à história, o Torgon era o primogênito, portanto ele era o rei legítimo das Ilhas de Ferro, e aí o pai dele morreu. Os irmãos dele falaram, não vamos avisar ele, porque se ele não voltar, um de nós pode ser escolhido aqui. E daí eles ficaram caladinhos, não disseram absolutamente nada pro irmão deles. E quando rolou uma Assembleia dos Homens Livres para decidir qual deles poderia ser o rei das Ilhas de Ferro, acabou que nenhum deles foi eleito. Quem foi eleito foi um cara chamado Uragon Goodbrother. E daí esse cara quando ele foi eleito, o que ele fez? Ele matou todos os irmãos do Torgon, né? Contudo, o Torgon voltou da batalha. E daí ele falou, não, pá, que porra de Assembleia dos Homens Livres o que? Vocês estão de sacanagem com a minha cara, eu sou o rei dessa porra aqui. Ele pegou as pessoas que estavam apoiando o Uragon, e daí, quando ele pegou essa galera que estava apoiando o Uragon, ele foi e fez meio que uma rebelião, detronou esse Uragon e ele voltou ao poder. Então os Greyarron continuaram sendo os reis das Ilhas de Ferro. Contudo, quando os Ândalos eles invadiram Westeros, a casa Greyarron acabou sendo extinta, foi lutar contra os Ândalos mataram, e daí acabou a casa Greyarron. O brasão da casa é composto pelo Rei do Mar, branco, com barbas e cabelos verdes, uma coroa negra e um fundo cinza. Agora vamos a um misto de casa Hollard, que é a casa Hollard, né? Hollard fica meio estranho falar, né? Mas enfim, casa Hollard com casa Darkling. São duas casas em uma. Eu escolhi falar sobre a casa Hollard, só que as duas estão meio que entrelaçadas aqui na extinção. Já falei sobre elas, os melhores espadachins de Westeros. Inclusive esse vídeo está aparecendo aqui, coincidência ou não. Você pode conferir esse vídeo aí. Bom, a casa Hollard, ela é uma casa das Terras da Coroa. O que é uma casa ser das Terras da Coroa? Quando uma casa ela é das Terras da Coroa, significa que ela não é de Winterfell, ela não é de Jardim de Cima, ela não é do Vale, ela não é de nenhum desses lugares, ela pertence à Coroa, somente. Então, a casa Darkling, de Val do Ocaso, e a casa Hollard também, as duas juntas, estavam nas Terras da Coroa. O que levou a casa Hollard a ser extinta? Ela não era uma casa pica das galáxias, de grande, mas quando o rei Aerys ainda era rei, acabou que ele foi cobrar o imposto, e daí a casa Darkling resolveu que não ia pagar. Falou, a gente não vai pagar. E a casa Hollard era juramentada a casa Darkling. E daí o rei Aerys, muito bonzão, falou, cara, eu vou cobrar esses caras. E foi até a sede da casa Darkling em Val do Ocaso para poder cobrar. E daí começou o desafio de Val do Ocaso. O que aconteceu? Que a casa Darkling, o lord da casa na época, tomou cativo o rei Aerys, né? Quer dizer, aprisionou o rei Aerys lá. E daí o Tywin era na época a mão do rei. Ele pegou o exército do reino e levou todo para Val do Ocaso. E colocou um exército gigantesco na frente de Val do Ocaso e falou, olha, se você não libertar o rei, a gente vai acabar com vocês. E daí o Lorde de Val do Ocaso, na época, o Lorde da Casa Darkling, falou, olha, se vocês invadirem, a gente mata o rei Aerys, e aí, o que você vai fazer? E daí o Tywin decidiu que era melhor não agir e só montou um cerco ali diante de Val do Ocaso. O problema para Val do Ocaso e para a Casa Darkling e a Casa Hollard é que do outro lado eles tinham um cara chamado Sir Barristan. Sir Barristan entrou sozinho na sede da Casa Darkling e resgatou o rei Aerys. Quando eles resgataram o rei Aerys, aí todo o exército da Casa Lannister e outros exércitos que pudessem estar ali invadiram e acabaram com absolutamente tudo. Nem mesmo a sede das casas foi mantida. Então
foram extintas 2 casas, com exceção da casa Hullard. A casa Hullard não foi extinta nessa época, porque o Sir Barristan detestava que matassem crianças, e o descendente, um dos membros da casa Hullard, era um bebê, e daí o Barristan falou, não mata o bebê, e o bebê ficou. Aparece na série e nos livros depois, conhecido como Dontos Hullard. Ele era palhaço, bobo da corte, mas antes ele era meio que um guerreiro bêbado. Aí o Joffrey mandou matar ele, e a Sansa interviu, não mata ele não, ele pode ser um bobo da corte. Virou bobo da corte. Depois, ele foi uma peça fundamental para o resgate pra Sansa poder fugir com o Mindinho, né? E daí, o Mindinho vai matar ele, e aí acaba a casa Hullard. Então, casa Darkling e casa Hullard extintas. O brasão da casa Hullard é um conjunto de 3 coroas em um fundo listrado de azul e grená, porque provavelmente o George R. R. Martin não gostava do Barcelona, porque, né, extinguiu a casa dos caras, né. A próxima casa que eu separei pra vocês é a casa Grey Stark. A casa Grey Stark, como o nome já dá a entender um pouco, é uma casa que era uma ramificação da casa Stark. Esta casa, ela residia em um local chamado Toca do Lobo. Toca do Lobo depois acabou virando Porto Branco, que hoje é sede da casa Manderly. O que aconteceu para a casa Grey Stark ser extinta é que eles acabaram se unindo à casa Bolton, viraram meio que uma casa só. E daí a casa Grey Stark desapareceu e virou a casa Bolton, uma parte da casa Bolton. O brasão dessa casa é um lobo cinza correndo em um fundo negro. Dos Starks é um lobo cinza correndo em um fundo branco. Mas essa casa Grey Stark, ela foi extinta 2 vezes. Sabe por quê? Porque a última casa que eu selecionei pra vocês, que felicidade. A última casa extinta que eu tenho pra falar pra vocês aqui é a casa Bolton de Forte do Pavor. Ela só foi extinta na série de TV. Ela ainda não foi extinta nos livros, ela ainda existe, tá lá 100%. Mas na série de TV foi extinta. Bom, a casa Bolton de Forte do Pavor é uma das casas mais antigas de Westeros, descende diretamente dos primeiros homens, assim como a casa Stark. As 2 casas rivalizaram por muito tempo. Inclusive os Bolton foram responsáveis por a maioria, talvez até todas as rebeliões que existiram contra os Reis do Inverno, os Reis Starks, né? Então, eles sempre estavam ali se revoltando contra os Starks, e os Starks sempre venciam eles, até que chegou a Guerra dos 5 Reis. Os Bolton foram lá, traíram os Starks, aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem. Eles assumiram a casa Stark, aliás, a sede da casa Stark, né, e virou os Bolton de Winterfell. Contudo, na série de TV, na 6ª temporada, Jon Snow com seu exército consegue vencer o exército Bolton e o exército dos aliados dos Bolton, consegue entrar em Winterfell, e lá ele consegue capturar Ramsay Bolton. Ele ia matar o bastardo Ramsay Bolton, que era o último da casa, porque matou o pai e o irmão mais novo, que era recém-nascido. E daí o Jon quase matou o Ramsay, mas ele achou que a Sansa deveria fazer esse papel e deixou para Sansa então concluir a extinção da casa Bolton, e ela o fez de uma das maneiras mais épicas que a gente já viu na série, que foi mandando os cachorrinhos Ramsay comer ele. Bom, essas foram as casas extintas que eu falei pra vocês aqui. Uma dessas casas que provavelmente vai ser cobrada aqui chama-se Casa Blackfyre. Não precisa cobrar, eu vou fazer um vídeo só sobre ela, que eu quero falar sobre a rebelião e já vou aproveitar e falar sobre ela. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele gostei. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, você pode compartilhar também, mas aproveite para se inscrever. Curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter, acompanha a gente aí toda vez. Marca o sininho. Se você tá no celular, marca o sininho ali que tem toda vez que sair vídeo novo. Você vai ficar sabendo, vai chegar a notificação para você. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.